Irmãos, eu vou abrir a Escritura em Números capítulo 8 e deixar uma mensagem para as nossas vidas a respeito da consagração dos levitas. A consagração dos levitas. Números capítulo 8, eu vou ler essa porção e de uma forma mais condensada, mais breve, quero deixar esta mensagem para a gente pensar. Acompanhe o que diz a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Assim lhes farás para os purificar. Asperge sobre eles a água da expiação, e sobre todo o seu corpo farão passar a navalha, lavarão as suas vestes e se purificarão. E tomarão um novilho, com a sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite. Tu, porém, tomarás outro novilho para oferta pelo pecado. Farás chegar os levitas perante a tenda da congregação, e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizerem chegar os levitas perante o Senhor, os filhos de Israel porão as mãos sobre eles. Arão apresentará os levitas como oferta movida perante o Senhor, da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Senhor. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos, e tu sacrificarás um para a oferta pelo pecado e outro para o holocausto ao Senhor, para fazer expiação pelos levitas. Porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os apresentarás por oferta movida ao Senhor. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel. Os levitas são meus. Depois disso, entrarão os levitas para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu os purificarás, e por oferta movida os apresentarás, porquanto eles, dentre os filhos de Israel, me são dados. Em lugar de todo aquele que abre a madre, do primogênito de cada um dos filhos de Israel, para mim os tomei. Porque meu é todo primogênito entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais. No dia em que, na terra do Egito, feri todo primogênito, os consagrei para mim. Tomei os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. E os levitas, dados a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, entreguei-os para fazerem o serviço dos filhos de Israel na tenda da congregação, e para fazerem expiação por eles, para que não haja praga entre o povo de Israel, chegando-se os filhos de Israel ao santuário. E assim fez Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram os filhos de Israel. Os levitas se purificaram e lavaram as suas vestes, e Arão os apresentou por oferta movida perante o Senhor e fez expiação por eles para purificá-los. Depois disso, chegaram os levitas para fazerem o serviço da tenda da congregação perante Arão e seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram. Disse mais o Senhor a Moisés: isto é o que toca aos levitas. Da idade de 25 anos para cima entrarão, para fazerem o serviço na tenda da congregação. Mas desde a idade de 50 anos, desobrigar-se-ão do serviço e nunca mais servirão. Porém, ajudarão aos seus irmãos na tenda da congregação, no tocante ao cargo deles. Não terão mais serviço. Assim farás com os levitas quanto aos seus deveres. Até aqui que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra. Os levitas constituíam uma das 12 tribos de Israel, dos filhos de Jacó.
ou os filhos de Israel, não é? E se você se você se debruçar para ler aquelas genealogias que parecem cansativas, sem muitos destaques, mas você pegar a genealogia dos filhos de Israel, dos filhos de Jacó, ou aquelas bênçãos que são destinadas a eles, ali em Gênesis tem a descrição do perfil de cada um deles. Como era Judá, Efraim, e como era Levi, um dos nobres do seu povo. E tem um breve histórico dele ali em Gênesis. Tinha tudo a ver porque Deus escolheu Levi para ser a tribo que cuidaria das coisas sagradas. Israel vivia em tempo de guerra e de conquistas. E as demais tribos compunham a grande massa do trabalho pesado da guerra, de tomar nas mãos as armas de guerra e de se sujar com sangue. E Deus separou a tribo de Levi para não tocar em sangue, como sinal de violência, de extermínio, de dominação, mas de cuidar das coisas espirituais. Isso era importante para Deus. Lembrem que Davi foi proibido de construir o templo. Você sabe a razão. Deus disse a Davi: seu filho Salomão fará isso, porque você tem as mãos sujas de sangue. Davi era rei, mas ele mesmo ia à guerra. E os levitas, separados para cuidar da congregação, se tornaram uma casta, um grupo específico que cuidava somente do templo, do tabernáculo, montar, desmontar, cuidar dos utensílios e cuidar da liturgia, ou do ofício sacerdotal, dos cultos, dos sacrifícios que eram prestados. Ninguém mais podia fazer isso, somente os levitas. E a ordem era muito bem definida, você vai encontrar isso, não abra agora, mas está em 1º livro das Crônicas, capítulo 15, capítulo 17 e depois no capítulo 25, falando sobre o ofício, sobre o trabalho, a tarefa específica dos levitas. Só eles podiam cuidar dessas coisas, ninguém mais. E o curioso é que, com o passar do tempo, e talvez um fato mais recente, a igreja passou a olhar para os levitas como uma casta especial, destacada, um povo chique, que promoveu uma certa vaidade num grupo de música das igrejas. Vamos passar agora a palavra aos levitas, que no entendimento de muitos são aqueles que cuidam da música da igreja. E, de fato, os levitas cuidavam da música e não era de qualquer maneira. Você vai encontrar nessa descrição que falei no livro das Crônicas alguns exemplos que revelam o que eu estou falando para vocês. Não era qualquer pessoa que podia pegar um instrumento para tocar, nem mesmo dentre os levitas. A música deveria ser executada por peritos. Está lá, nessa palavra, peritos. Então Deus separou para cuidar das coisas sagradas, cada um na sua área. Desde aqueles que iriam cuidar do tabernáculo e depois do templo, eram artífices. Não era qualquer pessoa. Eram especialistas em suas áreas. E com relação à música, que é o foco aqui, só para vocês terem uma ideia, os regentes eram peritos, que tinham a habilidade, o dom, o talento e a arte de reger o povo.
E havia os compositores, que eram outros, aqueles que receberam o dom da composição, e eles escreviam os textos, escreviam as canções que seriam cantadas nos cultos. Canções elaboradas por temas. Encontramos isso nos Salmos, que é o inário do povo de Israel. Aí vocês encontram salmos de confissão, músicas de louvor e engrandecimento do nome de Deus, salmos de adoração, salmos didáticos, que apresentavam através da música a história de Deus e o seu povo. Deus acompanhando a caminhada do seu povo. Salmos maravilhosos, salmos de confiança, salmos de dependência, enfim, nós temos o saltério aí, os salmos, como essa referência. Eram os compositores do povo de Deus. Os cantores eram separados por essa habilidade. Ninguém poderia fazer aquilo, somente aqueles que receberam esse dom. E no Salmo 33, que nós lemos hoje pela manhã, está dito lá como uma palavra do Senhor: celebrai ao Senhor com harpa, tangei com arte e com júbilo. Essa era a referência. Era isso que Deus exigia do culto que a Ele era prestado, que tinha o viés, a marca da excelência, porque era para Deus, e em tudo o que era feito. É só você ver como é que foi edificado o templo. Não era de qualquer maneira. Deus deu um modelo do templo. Como deveria ser feito, como deveria ser revestido, com que material, com tal capricho. E o texto sagrado diz que Ele separou artífices, hábeis, para cuidarem dos detalhes do templo, que vocês sabem, veio a se tornar uma das maravilhas do mundo antigo, frequentado, visitado por gente do mundo inteiro, porque Deus exige excelência em tudo que deve ser feito. E um detalhe, a música de Israel, que era cantada nesses moldes, com esse capricho, com esse cuidado, vazou as fronteiras de Israel e era conhecida por outros povos. Não tinha internet, Facebook, Google, né? Não tinha os baixadores de música, nada, não tinha nada, nem telefone, nem... Como é que essa música extrapolou as fronteiras? Certamente missionários. Mas veja a imagem que as nações inimigas tinham a respeito da música de Israel. Lembram quando Israel estava na Babilônia? E que os seus opressores pediam: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Era assim que era conhecido. Era um sinal de perfeição, de beleza, de conteúdo e de excelência. Aí nós passamos por várias fases no nosso evangelicalismo e nos tornamos aquele povo mais ou menos medíocre, do tá bom, do mais ou menos. E vocês já devem ter ouvido, eu já ouvi várias vezes, alguém ir à frente, pegar o microfone e dizer: irmão, eu vou cantar aqui uma musicazinha, eu não sou afinado não, nem sei cantar, mas eu vou cantar para a glória de Deus. Já ouviram falar isso muitas vezes, e está errado. Se você quer cantar para Deus, não sabe cantar, canta no banco, meu irmão, como todo mundo canta, na paz, na bênção, cada um na sua área. Cantar é para quem recebeu o talento. Cantar com microfone é diferente de cantar na congregação. Cantar em coral é diferente de fazer um solo, porque tem várias outras vozes de suporte que podem auxiliar, que podem dar um conforto maior no grupo de vozes que se ouve. E se você canta, quanto mais caro o microfone, mais nítidos ficam os defeitos da voz. Gravar um disco não é para qualquer pessoa, só porque gosta, ou porque acha bonito, ou por qualquer outra coisa. Tem que ter o recurso
para abençoar, para revelar a glória de Deus em tudo o que a gente faz. Sabe o que é que representa aquilo que Jesus disse? Para que os ímpios vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não é por qualquer coisa, não. É vendo a maravilha que é a vida de um santo no mundo perdido, se lembrem de Deus. É perfeição, é beleza, é riqueza, é glória, nesse sentido. Então, quando a congregação exalta, celebra com vozes santas, ergue as mãos santas ao santuário, tudo isso rende verdadeiro tributo à glória de Deus. Então, esses eram os levitas. Com um detalhe, antes de dar destacar duas ou três verdades desse texto. Quando esses grupos chamados os levitas do Senhor, povo da música, se esquecem ou desconhecem que na tribo de Levi ou dos levitas não havia só músicos, instrumentistas, cantores, regentes, compositores. Havia, por exemplo, o sacerdote levita, que era o pastor da turma, que eram aqueles que sacrificavam, que orientavam, supervisionavam, que disciplinavam, que eram os líderes da tribo dos levitas. Havia também os levitas porteiros, os levitas que cuidavam da madeira, levitas carpinteiros, que tinham a habilidade, o dom e a tarefa sagrada de cuidar com zelo dos utensílios da casa de Deus. E eram levitas também, vários outros, cada um na sua função. Pois bem, aí vejam três coisas que eu vou destacar do longo texto que eu li. A primeira delas, a necessidade impreterível de santificação e de purificação da tribo de Levi para cuidar das coisas do Senhor. Não apenas porque não ia misturar as mãos com sangue, nem tomar a espada para usar de violência, não apenas por causa disso, mas pelo simples, mas glorioso fato de estarem cuidando das coisas sagradas de Deus. Tinham que se purificar. Passavam navalha no corpo, seguiam todo o rigor do que prescrevia a lei e eram apresentados ao sacerdote para a imposição de mãos e a consagração, e eles serviam perante a tenda da congregação dos filhos de Israel. Os demais também eram crentes, também serviam a Deus, mas por estarem lidando com a guerra, não podiam tocar nos utensílios, tinha os limites. Mesmo assim, somente aqueles que haviam sido purificados e consagrados ao Senhor é que poderiam cuidar das coisas do Senhor. Vejam o segundo destaque. Não sei se você prestou atenção, mas duas vezes no texto que eu li é dito o seguinte. Por exemplo, verso 15, que vem logo depois da purificação. Aí diz assim no verso 15: depois disso, entrarão os levitas para fazerem o serviço da tenda da congregação. Depois disso, nunca antes. Antes do serviço, vem a consagração. Antes do serviço, vem a dedicação ao Senhor. E nunca o contrário. Então, isso é fato para mim, é fato para você, porque foi assim que Deus estabeleceu com relação aos seus levitas. E o último dado, o último destaque que eu quero dar aos irmãos nessa noite. Vejam que, verso 20, diz assim: e assim fez Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel com os levitas, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim lhes fizeram os filhos de Israel. Isso é repetido 3 vezes no texto que eu li.
Sabe o que isso significa? Que o culto que é prestado, que a nossa adoração, nosso compromisso, o serviço que fazemos, não pode ser segundo uma invenção nossa, ou aquilo que imaginamos que deve ou que pode ser feito, mas deve ser feito de acordo com o que Deus disse, que Deus estabeleceu na sua palavra. E está escrito para nós, porque Deus só aceita aquilo que dele mesmo vem, e não uma invenção da nossa parte. E aí eu fecho com uma aplicação para a nossa vida. Os levitas, hoje, não são mais um grupo específico, nem da música. Os levitas são a igreja. Todo crente faz parte da tribo de Levi, a quem foi determinada a tarefa de cuidar das coisas sagradas do Senhor. Eu não sou um levita porque gosto de música. Eu sou um levita porque fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Você também. Toda a igreja faz parte da tribo de Levi hoje. Então, aquilo que foi dito aos levitas cabe também a nós. Tanto o capricho nas coisas que devem ser feitas, buscando sempre a excelência, quanto os rigores da consagração antes de nós tocarmos qualquer coisa para celebrar o Senhor. Guarde-nos o Senhor do pecado e dá-nos a sua bênção. Vamos todos nos colocar de pé.